Bom dia, irmãos e irmãs. Quero agradecer ao pastor Israel por ter feito esse convite. Fico muito feliz, estou muito emocionado de estar aqui. Acho uma iniciativa bonita, diferente. Eu vou até levar para a pastora Luz Marina Campos, que é a presidente do CONIC aqui no Rio de Janeiro, é uma pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. E vou contar essa experiência aqui para ela, viu, Israel? E me sinto assim muito feliz. Que bom quando a gente pode cantar as canções dos outros, comer as comidas dos outros, entrar em contato com o universo dos outros, esse movimento tão bonito e sem sair da nossa própria casa. Eu acho que é um gesto muito bonito dessa igreja. Eu quero dizer para vocês também que foi o pastor Israel, e eu gostaria de dar esse testemunho aqui, que me deu a bênção, o privilégio de entrar em contato com o universo batista que eu desconhecia, e foi através do pastor Israel, como reitor do Seminário Batista aqui do Sul, que eu fui convidado para dar aulas no seminário, né? E junto com outros presbiterianos, o reverendo Eduardo Badu, o reverendo Luiz Longini, foi um período tão bonito, e fiquei até pouco tempo aqui no seminário, e foi uma experiência maravilhosa para mim, fruto do coração, da abertura, né, do pastor Israel. Eu acho que, do ponto de vista acadêmico, né, o pastor Israel realmente é um exemplo, né, para a academia teológica brasileira nesse sentido, a sua abertura, o seu antenamento e esse aspecto bonito, né, de estar sempre integrando, de não ser excludente nas suas posturas. Então, eu queria dar esse testemunho aqui e agradecer por estar presente aqui nessa manhã. Quando o pastor Israel me fez o contato, eu disse que eu falaria sobre o tema Eleva os Olhos para os Montes, mas depois eu vi que provavelmente o pastor Ronan, reverendo Ronan, que inclusive é um amigo pessoal metodista, eu tive recentemente na igreja dele lá no Jardim Botânico, falaria sobre o mesmo Salmo 121, eu resolvi mudar, e vou falar sobre um texto que está no livro do Apocalipse. Não sou um especialista, né, no Apocalipse, há tantas pessoas, professores, pastores que se dedicam ao estudo desse livro, mas eu acho que para falar de reforma, para falar de uma igreja reformada, né? Sempre reformando, essa igreja que todos nós queremos ser, eu vou lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, os 7 primeiros versos. Apocalipse 2, os 7 primeiros versos. Eu leio o primeiro verso, vocês o segundo. É possível essa leitura, porque as traduções são então tá bom. Então eu leio o primeiro, vocês o segundo, assim por diante até o 7º verso. E num gesto de respeito e reverência por essa palavra que é tão maravilhosa, a palavra de Deus, vamos ficar em pé? Estas coisas diz aquele ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos ignorantes, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Podem sentar. Sempre que entramos por lugares que não são muito familiares, é importante que tomemos um certo cuidado. O livro do Apocalipse tem se prestado a tantas interpretações. Eu sugeriria que nós elegêssemos 3 chaves, como se fossem chaves mesmo, que pudessem abrir a porta desse livro tão misterioso, esse livro tão intrigante, esse livro tão maravilhoso. 3 chaves talvez possam nos ser úteis para que adentremos a este universo tão bonito e tão profundo, o livro do Apocalipse. 3 palavrinhas. A primeira chave: resistência. É preciso que sempre nos lembremos, quando lemos esse texto, que toda a literatura apocalíptica, não só esse livro, mas toda a literatura apocalíptica é sempre um grito de resistência. Resistência. Do 2º século antes de Cristo ao 2º século depois dele, a literatura apocalíptica foi uma literatura muito popular. Há alguns biblistas, estudiosos, sobretudo do período de Jesus, que dizem que Jesus mesmo teria sido um apocalíptico, a sua linguagem teria sido uma linguagem apocalíptica. O livro de Daniel, por exemplo, no Antigo Testamento, período da dominação seleucida, Palestina do 2º século, surge então o texto para incentivar a resistência dos macabeus à dominação romana. É preciso resistir, e numa linguagem poética, numa linguagem camuflada, como eram algumas canções no período da ditadura militar brasileira, falava-se, buscava-se, resistia-se àquele estado de dominação. Assim era a linguagem apocalíptica nesse período. O texto de Daniel, por exemplo, fala de leões, heróis, o Deus poderoso, texto que mexe com raízes tão arquetípicas, sobretudo das nossas crianças, que adoram tanto a história de Daniel, incentivando, alimentando o povo de Deus a continuar lutando, a não se dobrar diante desses poderes que parecem ser infindáveis, que parecem ser absolutos. Resistam. Essa é uma chave de leitura para entendermos o Apocalipse. Uma linguagem camuflada, incentivando a resistência para driblar a opressão. A segunda chave para entrarmos nesse universo do Apocalipse é a chave da esperança. Da esperança. Um biblista católico se pergunta: por que o Apocalipse mete tanto medo nas pessoas? Ao contrário, diz ele, do começo ao fim, o Apocalipse é sinônimo, é signo de esperança na vida, de esperança nas comunidades, esperança que vem do trono de Deus, o capítulo 4, de onde Deus governa a história, esperança que vem do Cordeiro de Deus, capítulo 5, que venceu para sempre a morte, esperança que vem da Nova Jerusalém, que desce do céu e traz vida aos homens, esperança. E por último, uma terceira chave, que talvez seja a que mais apareça
explicitamente no texto, celebração. São dezenas de hinos, doxologias, aclamações. O reverendo Paulo Augusto, um grande biblista, hoje metodista, professor da UMESP, ele observa, especialista que é nessa literatura apocalíptica, que o texto apocalíptico era lido nas celebrações da comunidade. Era quase que uma liturgia. E é interessante que, se pegamos, por exemplo, as cartas, e essa é uma delas que acabamos de ler, as cartas dirigidas às igrejas, se as tomamos no seu conjunto, percebe que estão litúrgica e poeticamente construídas. A primeira combinando com a sétima. No centro, Tiatira, cujo tema principal é a profecia. E é essa imagem que eu queria trazer para nós. Como se o nosso brado litúrgico, poético, tão bonito, de lembrança desse aniversário da Reforma Protestante do século XVI, pudesse ser temperado com uma dose de profecia. E aí eu me lembro do luterano Paul Tillich, que dizia que o espírito protestante, outra coisa não é senão isso, é o espírito profético, redivivo, atualizado. Aquele mesmo espírito que estava presente na profecia bíblica, nos profetas bíblicos, aparece no século XVI. O espírito protestante não é invenção do protestantismo, ele é apenas um eco dos profetas bíblicos, Amós, Isaías, Jeremias. E a profecia é esse juízo divino contra toda arrogância política, religiosa, cultural. É o grito para que Deus seja Deus, para que governe Deus a história e não o nosso próprio ego. Então, se me permitem, irmãos e irmãs, reverendo Israel, eu queria fazer uma breve reflexão sobre esse texto tão lindo, sobre essa carta. E pensando naquelas que talvez poderiam ser para nós marcas de uma igreja reformada. Somos uma igreja reformada? Queremos ser uma igreja reformada? Aliás, achei bonito que o reverendo Israel colocou o nome da nossa igreja, Igreja Cristã Reformada de Ipanema, acrescentou o reformado. Obrigado, vou levá-la para a nossa igreja, uma boa sugestão. Igreja Cristã Reformada. Mas o que seria uma igreja reformada? O que seria dizer que somos herdeiros dessa? Que reforma é essa? Em primeiro lugar, e todo sermão presbiteriano ele tem 3 argumentos, e eu aqui estou sendo bem presbiteriano com vocês, né? Essa é a ideia. A gente poderia dizer que a primeira marca de uma igreja reformada é uma coisa que parece tão simples, banal, mas é a consciência da presença do ressuscitado Cristo Jesus. Nós o cantamos aqui desde o começo, mais de Cristo. Cristo, tu és maravilhoso. Aliás, reverendo, você permitiu levar esse trio para cantar na minha igreja, vai fazer um sucesso. Que coisa linda, que coisa emocionante. A consciência da presença do ressuscitado. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as estrelas e que anda no meio dos candeeiros, dos candelabros. Pareceria insistir no óbvio, dizer que Jesus está presente na comunidade, não fosse o impacto que tinha para aquela comunidade que vivia à sombra da perseguição. Domiciano restituíra o culto ao imperador. O capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos nos fala da postura radical daquela comunidade contra essa situação.
Imaginem, irmãos, o que significava para aquela comunidade, enfrentando a opressão do império, enfrentando as forças de Domiciano, resistindo brava e heroicamente, saber-se tomada e posta nas mãos daquele que vencer a morte, aquele que tem na mão, a mão direita no Antigo Testamento é o símbolo da ação e do poder de Deus, o poder com que Deus libertara o seu povo do Egito. Em tempos em que as nossas igrejas às vezes são mais conhecidas pelos seus adjetivos denominacionais, aliás, o denominacionalismo, que é uma invenção mais recente, americana, essa preocupação batista, presbiteriano, metodista, essa marcação tão forte, que às vezes se transforma em verdadeiras barreiras, verdadeiras cercas, em tempos de tanto personalismo eclesial, onde muitas vezes as igrejas são mais conhecidas pelos suas bandeiras denominacionais, são mais conhecidas pelos seus líderes do que pelo seu Senhor. É bom não esquecermos, é bom lembrarmos que o seu Senhor, o seu cabeça, o seu sentido primeiro e último é Jesus Cristo. Antes de qualquer ato eclesial, está aquele que sustém suas estrelas e passeia pelos seus candelabros. Eu me lembro de uma frase de Calvino. Ele diz, reverendo Israel: se verdadeiramente somos persuadidos de que Cristo nos é o cabeça comum, só assim de fraterno amor podemos compartilhar nossas coisas uns com os outros. É como se a presença do Cristo gerasse em nós essa necessidade de repartirmos o que somos e o que temos, de sermos dialogantes, de ouvirmos os outros. Eu ouço o outro porque Cristo está em mim, e é esse Cristo que me faz com que eu me abra ao outro. Sim, o Cristo que enche o cosmos, o Cristo que emerge na face anônima daqueles que levam adiante a sua causa, que muitas vezes são cristãos anônimos. O Cristo que emerge nas crianças, o Cristo que emerge naqueles que, sobretudo, são os mais pobres, mais necessitados, emerge de uma forma tão bonita na comunidade que se reúne para celebrar a vida. É Cristo quem celebra. Nos nossos movimentos todos, imagine se pensássemos assim, nos nossos concílios, nas nossas simples, que fossem reuniões administrativas, nas nossas celebrações, a consciência de que Cristo se faz presente e sem nenhuma ambiguidade. É Ele quem batiza, não é o reverendo Israel, não é o Edson. É Ele quem consagra, é Ele quem perdoa, na palavra, nos sacramentos, nos gestos, na nossa liturgia. Cristo se comunica e nós experimentamos a sua proximidade. Cristo. É o tripé lá, né? Solo Christus. Só Jesus Cristo. E eu lembro aqui a palavra do profeta e poeta do nosso tempo. Fala, Jesus, palavra de Deus, dá-nos tua norma, tua nova libertadora. Entre tanta notícia de morte, tu tens a palavra de vida. Sob tanta promessa fingida, sob tanta esperança frustrada, tu tens, Senhor Jesus, a última palavra. Nós apostamos em ti. Que gritem os profetas, que cantem os poetas. Cristo. Em segundo lugar, a segunda marca de uma igreja reformada é o fato
desta comunidade, desta igreja, se deixar sondar, deixar-se perguntar pela presença desse ressuscitado. Ou seja, a mesma igreja que se ocupa com o anúncio desse Cristo maravilhoso, que se ocupa com o anúncio dessa notícia maravilhosa, queda-se ao mesmo tempo diante daquele a quem ela anuncia, da notícia que ela pretende transmitir. É interessante que as perseguições, que a luta contra a idolatria efesina, grande a Diana dos Efésios, e a forma, e a força, e o movimento bonito daquela comunidade de resistir, de enfrentar, de posicionar-se no seu tempo, nada disso absolutiza a igreja. A igreja que fala em nome de Cristo é a igreja que tem que ter a coragem de se perguntar pela palavra desse Cristo dirigida a ela. E é interessante que o texto diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Então, a primeira marca, o Cristo maravilhoso de Deus está presente, só Ele. A segunda, esse Cristo pergunta sobre a nossa vida. Esse Cristo e a sua presença, ao mesmo tempo que é uma presença que abraça, que acarinha, é uma presença que acolhe, é uma presença que dá um sentido à nossa existência. Esse Cristo que ao mesmo tempo que nos toma no colo, talvez a liturgia seja exatamente aquele lugar onde a gente está dizendo: vem Cristo, me toma nos braços. Esse mesmo Cristo é o Cristo que nos questiona, é o Cristo que nos pergunta, é o Cristo que nos julga, nos julga. Por isso, a igreja, ela tem que estar o tempo todo aberta a esse julgamento de Deus, a essa presença que acolhe, mas essa presença também que nos chacoalha, que nos puxa a orelha, que nos instiga, que tira-nos dos lugares comuns, e que por isso mesmo nos livra de todos os totalitarismos e nos convida o tempo todo a assumirmos a nossa condição provisória, pequena, a nossa condição de pecado. E é só descendo dos altares a que a glória constantemente convida a igreja, que ela pode ser um sacramento desse encontro com Deus. Em outras palavras, essa segunda marca talvez seja o grito mais forte e bonito da reforma, tão esquecido às vezes nas nossas comunidades: igreja reformada, sempre reformando. Como eu disse no começo, o princípio protestante, como chamou Tillich, esse julgamento profético, constante, contra todo orgulho religioso, contra toda arrogância eclesiástica, contra toda autossuficiência, que não é só religiosa, é secular também, e suas consequências destrutivas. Ecclesia reformata et semper reformanda est. Igreja reformada e sempre reformando. Igreja reformada sempre se convertendo. Igreja reformada sempre se dobrando. E aqui eu me lembro, reverendo Israel, o grande teólogo Karl Barth, que dizia que a religião, ela é a mais alta expressão do orgulho humano, porque nós somos orgulhosos por natureza, e consequentemente as nossas instituições
não são diferentes, elas têm uma tendência a se tornarem autocentradas e orgulhosas. E sobretudo quando envernizadas com verniz religioso, essa autossuficiência, ela se torna perigosíssima. Então, o que é a igreja do Apocalipse? O que é a igreja atravessada por essa profecia bíblica? O que é uma igreja reformada? Uma igreja que está de joelhos o tempo todo, se perguntando por esse a quem ela anuncia. Ela anuncia esse Cristo, mas ela se queda diante desse Cristo. Ela se arrepende diante desse Cristo. Ela se refaz o tempo todo diante desse Cristo. Uma igreja capaz das falas mais fortes, mais altas, mas uma igreja capaz de ouvir constantemente, de um ouvir atento ao seu Senhor, de um quedar-se constante diante daquele a quem ela anuncia. Às vezes, gente, em outras palavras, nós achamos que conversão é para os outros. Os outros não se converteram ainda. Nós é que temos que nos converter. Nós é que temos. Mas já fomos batizados. Mas já temos. Mas já conhecemos. A igreja verdadeira é aquela igreja que está num processo de conversão constante. Igreja reformada. Queremos ser uma igreja reformada? E em terceiro lugar, para terminar, para ser presbiteriano, os 3 argumentos. A terceira marca de uma igreja, sempre se reformando, é o que a gente poderia chamar dessa procura apaixonada pelo seu momento fundante. Pelo seu momento fundante. Tenho, com relação a vocês, apenas uma observação. Diz o visionário de Patmos. Aliás, eu gostaria de ir nessa viagem que você está promovendo, hein? Já recebi lá as notícias do boletim. Conhecer a ilha de Patmos, conhecer o lugar, a geografia, onde nasceram, brotaram essas palavras. Tenho contra ti apenas uma coisa: vocês lutam tanto, vocês são tão piedosos, vocês estão tão ortodoxos. Eu só tenho uma observação a fazer. Vocês esqueceram o principal, vocês esqueceram o primeiro amor. Há um sociólogo italiano chamado Francesco Alberoni. Ele diz assim: a vida de toda instituição, a força de toda instituição, o dinamismo de toda instituição, seja ela qual for, está em ela voltar-se o tempo todo ao seu momento fundante, a mergulhar nas águas profundas que estão na base da sua existência. Não se diz da igreja de Éfeso que ela tem andado por caminhos tortuosos. É curioso que tem errado muito. Quem está na chuva tem que se molhar. Igreja boa é igreja que erra muito, porque tenta acertar, porque ousa, porque sai de si, porque não se pertence, porque arrisca, porque não se contenta em ficar naquela zona de conforto bonito, onde está tudo direitinho, tudo bonito. Imagine, igreja de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, ide. O Senhor não se dirige à igreja referindo-se aos seus possíveis equívocos. Não, é como se houvesse alguma coisa mais profunda, mais fundante, nascente. Tenho contra ti apenas uma coisa: que abandonaste o teu primeiro amor. E essa eu acho que é uma questão para nós importante. 40 anos se passaram desde que Paulo deixara Áquila e Priscila por aquelas terras. O visionário de Patmos se dirige a uma terceira geração, quem sabe uma quarta geração daquela gente. E aí eu vou pegar uma tradução de uma Bíblia católica que diz:
onde está o frescor primitivo de vocês? Onde está o frescor? Olha que palavra bonita. Onde é que está o frescor da boa notícia? Onde é que está o frescor dessa palavra? Onde é que está o frescor dessa presença de Jesus no meio de vocês? Onde está? É tão interessante, é tão bonito que essa igreja tenha sido chamada à conversão. A palavra conversão, 3 vezes ela aparece aqui. No momento em que esse frescor primitivo, essa pulsão de todo o movimento, de toda a sua vida, se esvazia. E aí diz o profeta que os candelabros serão removidos, essa linguagem, né, que é difícil da gente entender, e realmente é uma linguagem tão estranha, mas assim, é como se o profeta dissesse, não é a fluidez dos seus dogmas, mas é o esvaziamento dessa relação. Não é perder a identidade, mas é perder essa força, a presença, essa relação com Cristo ressuscitado no Espírito. A nossa identidade, ela se manifesta nas nossas confissões, nas nossas liturgias, ela se manifesta na ética que nos caracteriza, nos pontos comuns que nos unem, mas ela se alimenta nesse primeiro amor, nesse primeiro amor. O que importa? Se afirmamos Deus, o Cristo de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, o que importa se o reconhecemos como Logos divino que se encarnou? Que importa se falamos com tantas fórmulas e Ele não é o centro da nossa vida, e Ele não é o eixo estruturante da nossa existência? De que adianta? Volta para o frescor primitivo, volta para o primeiro amor. Que adianta se o chamamos de mestre, mas vivemos longe da chama que o incendiava interiormente. Se vivemos longe daquele a quem ele chamava de Pai. Eu me lembro aqui de João da Cruz, o místico lá do século XVI, né? Contemporâneo lá, mais ou menos, perto de Lutero. Um poema dele lindo, diz: ó viva chama de amor, que fere com ternura o centro da minha alma, ó queimadura suave, ó chaga deliciosa, ó mão suave, toque delicado, que tem o sabor da vida. Coisa linda. Como é bom ser cristão, gente. E como é bom ser igreja. Onde está o amor da igreja cristã de Ipanema? Onde está o amor da igreja batista de Itacuruçá? Onde está? Nós nos tornamos, nós somos aquilo que amamos. O que amamos nessa vida? O que amamos? Se amamos o poder, Ele será o Deus da nossa vida. Se amamos o nosso próprio ego, nossas comunidades serão egóicas. Não há jeito. Onde está o nosso amor? Onde está o nosso amor? Interessante que a pergunta é dirigida, né, a Jesus, de Jesus a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Não é assim, Pedro, você está fazendo a coisa certa? Bom, para Pedro é que Jesus não podia fazer essa pergunta. Estava sempre fazendo a coisa errada. O primeiro Papa era o mais pecador de todos, usando a expressão católica. Pedro, você crê na coisa certa? Pedro, você me ama. Você me ama. Ama.
Não se trata de um apelo à ortodoxia. E as comunidades estão cada vez mais ortodoxas nesse sentido. As comunidades cristãs, elas estão cada vez mais afirmando a sua dimensão identitária através disso, dessas cercas que vão fechando. Nós somos isso, somos diferentes, somos isso, somos diferentes. Onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Onde é que está? Jesus não falou isso? Que pelo amor nós seríamos conhecidos. Nós somos conhecidos pelo amor que nos toma, que nos funda, que nos faz nascer a cada dia. As nossas comunidades são comunidades amorosas, irmãos e irmãs. É isso que nos faz estarmos em constante transformação. O poeta Carlos Nejar, poeta gaúcho da Academia Brasileira de Letras, tem um poema lindo que ele termina dizendo assim: Deus é quando amamos. A igreja é quando ama. Ama. Trata-se não de um apelo à nossa ortodoxia, mas no fundo trata-se de um apelo ao nosso modo de vida. É um modo de vida amoroso, é um modo de vida sempre à procura daquela fonte nascente. Nisto conhecereis que sois igreja. Nisto conhecereis, eu vou cometer um pecado aqui, nosso Senhor Jesus me perdoe, que sois uma igreja reformada, se vos amardes uns aos outros, se vos amardes. As igrejas não falam mais de amor, só fala de guerra, só fala de luta, só fala de briga, só fala de batalha. Não tem. Numa espécie inclusive de volta ao Antigo Testamento. Uma teologia que parece que Jesus, em certo sentido, superou, deu um outro sentido. A palavra de Jesus é a palavra da delicadeza. Bem-aventurados os pobres. A gente não ouve mais isso. É quase que um pecado falar um negócio desse. Aliás, eu espero que eu possa falar aqui, reverendo Israel, que há certos lugares, bem-aventurados aqueles que não têm nada, bem-aventurados aqueles que são frágeis, bem-aventurados aqueles que são todos como um queijo suíço, todos furados, bem-aventurados aqueles que não se autossustentam, bem-aventurados aqueles que não são por si próprios, bem-aventurados aqueles que são pobres nesse sentido, aqueles cuja dependência não está em si mesmos, está em Deus. Mas não. Você tem que ser grande, você tem que ser diferente, você tem que ser o maior, você tem uma espécie de ditadura da perfeição, ditadura do ser melhor, do ser isso, de ser aquilo, de ser poderoso. Oh meu Deus, dá-nos a graça de sermos frágeis, dá-nos a bênção de sermos iguais, tem que ser diferente, não sermos melhores que ninguém, não estarmos acima de ninguém. O Mayakovsky, o poeta russo, tem uma frase dele linda, ele diz assim: a minha anatomia enlouqueceu, sou só coração. Que a anatomia dessa comunidade, que a anatomia da nossa comunidade lá em Ipanema se enlouqueça. Somos um coração que pulsa. Bom, eu passei todos os limites aqui de horário e etc. Eu peço perdão a vocês, que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos verdadeiramente uma igreja apocalíptica, uma igreja reformada, uma igreja profética. Amém.